Café Central. Aqui, o café é servido com sabor e informação. Café Central. Então, como temos vindo a anunciar, o nosso convidado é o sociólogo e investigador no campo musical César Monteiro. Vamos olhar para o setor da cultura, incidindo também o nosso olhar sobre esta mudança pontual, esta alteração no elenco governamental, ditada sobretudo pela saída do ministro Abrão Vicente. Ele é o candidato do Movimento para a Democracia às autárquicas de novembro, dezembro. Ele é candidato então à Câmara Municipal da Praia e para o seu lugar entre Augusto Veiga, empresário, produtor musical, e para a pasta do mar em regime de acumulação, Jorge Santos, que é ministro das Comunidades. César Monteiro, estamos alguns meses então das autárquicas, o que quer dizer que já entramos no novo ciclo eleitoral em Cabo Verde, bom, legislativas em 2026. O que é que os agentes culturais, do seu ponto de vista, podem esperar deste novo Ministro da Cultura e das Indústrias Criativas? Bom, ele não é propriamente um político, pelo menos não está no ativo, que se saiba. Bom dia. Bom dia, cumprimento o Carlos Santos e os rádio ouvintes. Não me considerando um especialista de políticas culturais, as considerações ou comentários que farei ao longo desta conversa necessariamente partirão da minha visão sociológica do campo musical cabo-verdiano, que é uma das múltiplas áreas de interesse de intervenção do Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas. Bom, na verdade é o Augusto Veiga, que vai ser ministro de um setor vasto, tão vasto e complexo como é o da cultura, exigirá dele, sobretudo, trabalho, grande capacidade de liderança, coordenação e articulação. A meu ver, à partida, e dando-lhe todo o benefício da dúvida, Augusto Veiga tem a favor dele por um lado, qualidades pessoais, como o equilíbrio, pelo que conhece dele, é um homem equilibrado. Ele tem simplicidade a favor dele, é recatado, tem facilidade de comunicação e, sobretudo, ele tem uma ligação muito boa com o setor privado. É bom ter em conta que, como disse bem o Carlos, embora ele não venha da política profissional dita, que saibamos, mas ele tem essa que diria eu, esse elemento positivo, essa ligação que ele tem, por um lado, com os músicos. Aliás, o setor da música é o setor que ele melhor conhece, porque ele, há 25 anos que ele vem lidando com o setor musical, conhece-o muito bem. É bom ter em conta que ele até hoje é diretor-geral da AM, que é uma montra de música. Também é empresário, manager de algumas bandas musicais prestigiadas, como é o caso do Ferro Gaita, e suponho eu, também do Bulimundo. Portanto, ele tem a favor dele todos esses
Esses atributos. Mas convém lembrar também que Cabo Verde já teve um ministro de Cultura que também pertence ainda, digamos, a este campo cultural e musical. Estou-me a referir a Mário Lúcio Souza. Acha que o facto de o Gugas Veiga ser alguém do campo musical, está há 25 anos neste campo, nesta indústria, acha que ele vai priorizar mais a música em detrimento das outras esferas culturais? Responderei com certeza a essa questão, mas antes de ir lá, há fatores também que não jogam a favor dele, não é? Digamos, numa análise deste setor entre aquilo que nós chamamos comumente fatores de pontos fortes e pontos fracos, eu diria que os pontos fortes do Gugas Veiga são exatamente as qualidades pessoais dele. Por um lado. Por outro lado também, o facto dele não vir do campo político profissional. Isso provavelmente poderia criar alguns constrangimentos à partida, mas o facto de vir exatamente da sociedade civil e de vir exatamente do mundo da música, que ele conhece muito bem. Agora, no meu entendimento, e é uma opinião muito pessoal, quais são os fatores que não abonam a favor dele? Quais são os chamados... Os pontos fracos, agora? Pontos fracos. Bom, primeiro, é o tempo que lhe fica. É muito curto. Alguns meses. É bom fazer as contas pelas legislativas a menos de ano, não é? Ou cerca de ano. Depois, o orçamento... Sim, ele tem mais de um ano, porque as eleições deverão acontecer em março de 2026. Exato. Depois, um segundo fator. Sim. Que potencialmente não favorecerá a sua intervenção como ministro é o orçamento limitado, que corresponde à volta de 2%, não é? Mais coisa, menos coisa, à volta de 2%. Portanto, Gugas... E para mim um outro fator. César Monteiro, estamos então a analisar esta mexida pontual. São as expectativas, só para terminar isto, para não perder o fio da meada, as expectativas elevadas que poderão vir sobretudo do setor musical. As expectativas elevadas em relação à sua prestação. Digamos que equilibrando esses fatores fortes e os fracos, desse equilíbrio, do resultado desse equilíbrio, nós poderemos daqui a algum tempo fazer avaliação da Gugas Veiga como Ministro da Cultura. Para já ele até aqui desempenhava as funções de diretor-geral do AM, do Atlantic Music Expo, que todos os anos traz, digamos, o mercado de música do Atlântico para a cidade da Praia. Bom, era o principal rosto e mentor desse projeto musical. Com a sua saída, pode, enfim, essa iniciativa pode esmorecer? Não creio que esmoreça, porque, repara, o AM, eu considero o AM uma instituição. É uma instituição. Independentemente de ter problemas de financiamento ou de autofinanciamento, mas pelas informações que eu tenho, e porque também tenho seguido o AM, é uma instituição credível e que já criou, digamos, as suas bases de trabalho. Quer dizer, o facto de um diretor-geral sair não quer dizer que a instituição pare. Porque, a menos que não seja instituição. Mas sendo instituição, e um dos fatores que caracteriza instituições é exatamente a continuidade no tempo. Digamos que não é com a saída de Gugas Veiga que digamos, esmoreceria, não. Eu quero crer que as condições para continuidade desta grande montra da música, as condições já estão criadas, já estão institucionalizadas. É uma questão agora de procurar a pessoa com o perfil mais adequado para substituir o Gugas Veiga, que, diga-se passagem, tem prestado bom trabalho à frente
dessa grande instituição cultural. E na sua opinião, que dossiês dentro do Ministério da Cultura serão mais prioritárias nesta altura, aqueles dossiês em relação aos quais ele deve prestar uma maior atenção, até porque tem pouco tempo até as legislativas? Tinha-me colocado há bocado uma questão que me parece... Sim, esse é o facto dele vir precisamente do campo musical, ou de estar no campo musical, se isso, digamos, não pode afetar o seu olhar, a sua entrega em relação às outras esferas, digamos, dentro da cultura. Porque há uma tendência, portanto, se vai alguém para Ministro da Cultura que é músico, a tendência é dar mais atenção à música, se é, digamos, de literatura, se é escritor. Portanto, ele acaba por incidir, digamos, a sua atenção mais nesse campo e enfim, de facto, é o que tem acontecido. Tem havido essa tendência da parte de alguns ministros da cultura. Se vende a cultura, digamos, os olhos estão mais virados para a cultura, se vende das artes plásticas, estão mais virados e sucessivamente. Creio que essa questão pode ser facilmente ultrapassada pelo Gugas Veiga da seguinte maneira. Primeira coisa, tem de se inteirar, e ele tem pouco tempo para o fazer, tem de se inteirar, a primeira coisa, inteirar dos dossiês. Enfim, os mais quentes, os prioritários. As prioridades são muitas. Estamos a falar de um setor extremamente vasto e complexo. Inteirar-se disso. Rodear-se de figuras competentes, de quadros competentes. Naquela perspectiva da descentralização, da despersonalização do setor da cultura ou do Ministério da Cultura. Isto é um papel importante. E depois também ter uma visão que eu chamaria de holística deste setor. Quer dizer, ver o setor não como um conjunto de... como se nós tivéssemos um puzzle, conjunto de peças, um somatório de peças ou de elementos ou de departamentos deste Ministério, não vê-lo dessa maneira, mas vê-lo de uma forma sistémica, holística e mais bem articulada. Digamos que a força de Gugas Veiga à frente do Ministério da Cultura tem que vir necessariamente, e é pena que ele tenha pouco tempo para o fazer, ele tem que vir necessariamente dessa nova visão, dessa nova abordagem da cultura, embora, é bom dizê-lo e é justo dizê-lo, o Abrão Vicente fez um trabalho de qualidade e que deve ser, digamos, de certa maneira, deve ser louvado. Deve ser louvado, apenas. Trabalho positivo, digamos, positivo. Só isso. Portanto, Gugas Veiga pode perfeitamente explorar isso, mas na minha ótica com uma perspectiva diferente daquela de Abrão. Embora Abrão tenha conseguido resultados bastante satisfatórios e positivos. Ouvindo declarações de Abrão Vicente, declarações recentes, no registro, digamos, de um balanço daquilo que deixa no Ministério da Cultura, ele diz que o setor de cultura registou o seu período de, digamos, mais produtividade na história da democracia cabo-verdiana. Não sei se quer fazer algum comentário em relação a isso. Fica a ideia de que ele terá feito praticamente tudo o que estava dentro do seu caderno de encargos, o que não deixa muita coisa, digamos, para o seu sucessor, para o Gugas. Para o Gugas. É claro que eu não conheço o contexto. Para mim, os contextos são importantes nas análises. Não conheço o contexto desta afirmação, mas parte do princípio que a afirmação terá sido feita num contexto de avaliação, que também foi excessiva. Não pode ter sido o melhor, nem podia ter sido o melhor, tendo em conta exatamente aquelas limitações que teve. Não é? Orçamento, limitações de ordem orçamental, e também, a meu ver, e repito isso, uma perspectiva muito compartimentalizada de ver o setor da cultura e que fique claro, não tem nada contra Abrão, somos amigos, portanto, eu estou a falar aqui em nome de uma análise isenta tanto quanto possível. Portanto, quer dizer, se nós fizermos uma avaliação daqueles
fatores, daquilo que eu chamei pontos fracos de um e pontos fracos de outro, muito facilmente nós chegaremos à conclusão que no caso do ministro Abrão Vicente, a avaliação é francamente positiva, embora nós possamos falar de outros constrangimentos e de coisas menos interessantes da governação dele. Quais seriam já agora? Não, eu insisto nessa ótica muito personalizada de ver a cultura, porque fico com a impressão, e muita gente também fica com a impressão que sim, é um homem dinâmico, não sei quantos, é um bom orador e fala bem, mas fica-se com a impressão de que ele chama a si todo, quer dizer, retirando-se, se quiser, protagonismo a outros atores. Porque nós sabemos que o Ministério da Cultura é um departamento governamental amplo, não é? Mas nós ficamos com a impressão que praticamente, quer dizer, à volta do ministro há outros agentes. Isso para mim, se quiser, digamos, é uma questão limitativa, digamos, da sua... Claro que, obviamente, tem a ver com a sua personalidade, com a sua maneira de ser, quer dizer, essa ideia de visibilidade e de estar sempre, não é? e de marcar presença. Não sou contra, mas apenas... E nos últimos dias nós notamos um ministro... Poderá funcionar como um fator limitativo da sua intervenção como político. Dizia que nos últimos tempos, nos últimos dias, sobretudo, nós vimos o Ministro da Cultura correr contra o tempo, a fazer vários anúncios, a fechar alguns dossiês, o último dos quais foi elevar a localidade de Fontainhas à categoria de património cultural e natural de Cabo Verde. Portanto, um ato administrativo, parece-me que foi o último ato administrativo dele. Não sei se ficou também com essa ideia de que Abrão Vicente quis deixar praticamente tudo arrumado. Sim, mas não vejo nada de mal nisso. E fez bem já agora em tomar essa decisão de levar a Fontainhas... Eu estou um pouco à vontade para falar sobre isso. Sou de Santo Antão. Eu sou de Santo Antão. Mas seja como for, não vejo nada de mal disso. É natural que coincido com esse contexto de campanha pré-eleitoral. Já estamos neste quadro, que é um quadro um bocado complexo, e qualquer medida que se tome, não é? Na véspera, ou 2 dias antes, ou 3 dias antes, ou 20 dias antes, vai ser sempre lida, analisada como uma medida eleitoralista. Quer dizer, ele tem uma agenda, tinha que cumprir a agenda, não pôde fazer essa minha leitura. Claro. Uma leitura descomprometida, digamos assim. Não pôde fazê-la antes e pôde fazê-la agora, pode perfeitamente fazê-lo 1 dia, 2 dias antes. Porque neste caso concreto, estamos a falar de um património cultural, não é? A elevação de Fontainhas é património cultural, é isso que eu ouvi na rádio, não é? Cultural e natural de Cabo Verde, sim. Acho que, mesmo que tomasse essa medida às 2 horas de madrugada, seria bem-vinda. Para mim, como santo-antonense agora. Não? Muito bem. No balanço que ele faz, curtas declarações, ou breves declarações à imprensa, ele destaca o facto de a Morna ter conseguido esse estatuto de património cultural e material da humanidade. Ele fala também dos apoios à cultura, da Bolsa Cultura, dos editais, a elevação da Morna património. Nós podemos dizer que é um grande legado, o principal legado que Abrão deixa para o setor da cultura. Bom, nos últimos tempos também a questão das homenagens, os bustos, as silhuetas. Antes de responder isso, porque depois o tempo urge, eu vou responder a uma questão que ficou por responder. Exatamente o que é que se espera do Gugas Veiga. A questão é importante, foi-me colocada e eu vou tentar respondê-la. Primeiro, o reforço da proteção. 3 ou 4 coisas para mim. Quer dizer, nós estamos a falar de uma área vastíssima, que é a cultura. Não é? Agora nós não vamos fazer aqui um balanço, o que é que vai-se esperar na área da literatura. Não. 3 coisas para mim que são essenciais. De uma maneira geral, a proteção
a defesa dos interesses e a valorização dos agentes culturais no sentido mais lato. Sejam eles músicos, artistas plásticos, artistas de uma maneira geral, homens da literatura, etc, etc. Depois, como ele é um homem que é um conhecedor profundo da música, e o facto de ele vir da música, deixa-me dizer, de forma alguma não vai, como já disse, aliás, já o tinha dito, não vai limitar a sua intervenção. Portanto, ele vai, se ele tiver essa perspectiva holística, uma visão muito mais aberta, ele vai ter que fazer o mesmo. Só pena de não sair bem. A organização daquilo que se poderia chamar do segundo encontro nacional da música, que tinha sido feito em 1983, ainda em vida de Cachaça. Aliás, Cachaça perde a vida exatamente no orçamento. Eu digo isso porque é uma reivindicação de muitos músicos com os quais tenho falado. E depois, por outro lado, só 3 coisas. Eu podia, enfim, anunciar uma data de coisas. 3. Facilitar. Tanto mais que ele é, tal como ele é cofundador da Sociedade Cabo-Verdiana da Música, facilitar uma aproximação e o diálogo entre o SOCA e a Sociedade Cabo-Verdiana da Música, como deve saber, porque isso é do conhecimento público, estão de costas viradas e quer dizer, facilitar esse diálogo no sentido de ultrapassar os conflitos de interesse entre essas duas entidades de gestão coletiva. Para mim, essas 3 coisas aqui. Muito bem. Vamos voltar ao Abrão agora? Vamos voltar ao Abrão, portanto... o que é que... Nesse balanço que ele faz, a questão da Morna Património, dos editais, do apoio à cultura através do Bá Cultura, ultimamente as homenagens, os bustos. Lembrar também que Abrão Vicente dedicou-se muito à questão da restauração do património religioso, e eu perguntava-te se podemos dizer que essa questão da elevação da Morna Património cultural e material da humanidade se é, de facto, o principal legado dele. Na minha perspectiva, falando do legado de Abrão, muito telegraficamente, ele deixa 4 marcas na cultura. Primeira, assim, e eu não vou explicar porque não tem tempo, nós não temos tempo de explicar isso. A modernização do Centro Nacional de Arte, Artesanato e Design CNAD em São Vicente, primeira coisa. Não há tempo para explicar isso. Depois o restauro e a reabilitação do património cultural, histórico e religioso. Depois a patrimonialização da Morna em Voli. Isso foi em 2019. Portanto, no governo, na legislatura anterior. Assim. É claro que depois isso parou, mas podemos ir lá. Quer dizer, foi dado esse grande salto, mas entretanto há quase como uma descontinuidade disso. Não quer dizer que os departamentos não estejam a trabalhar. Eu tenho informações informações muito próximas que a Direção-Geral do IPC, portanto, o IPC, que é o plano de salvaguarda, o IPC continua a trabalhar, mas os resultados não são visíveis. Muito bem. Portanto, e os investimentos no acesso à cultura através da iniciativa BA Cultura. Portanto, essas são as principais marcas dele, que ele deixa, o legado dele. Obviamente que há coisas que também que não terão corrido tão bem. Ele deixa também o plano de salvaguarda da Cidade Velha. Sim. Foi aprovado recentemente, Sim, não é? sim. Deixa, pronto, mas são coisas que merecem, digamos, uma precisão crítica e que às vezes não reúnem o consenso. Aliás, o César dizia-me que de facto não é fácil ser Ministro da Cultura em Cabo Verde, precisamente por causa desse fraco financiamento, um orçamento que é minguado. Do seu ponto de vista, que outra atenção é que o Governo poderia dar ao setor da cultura em termos de financiamento? Bom, o Governo terá que procurar outras formas de financiamento, de maneira a permitir que
que esse setor seja mais robusto do ponto de vista da sua... Já uma vez o ministro Mário Lúcio Souza disse que a cultura não precisava de dinheiro do Estado. A cultura devia, era, de facto, produzir mais receitas. Portanto, a cultura tem meios para produzir, para gerar os seus próprios recursos. Seja como for, há que procurar as vias mais adequadas. Eu defendo, já agora eu defendo, e já o disse, eu defendo que seja feito organizado esse tal Encontro Nacional da Música, porque a partir daí poder-se-ia discutir muita coisa. Há que procurar, de facto, vias para reforçar esse orçamento que é magro, independentemente de participação dos privados ou não dos privados, mas digamos que o diálogo entre o setor público e o setor privado eventualmente poderia ser uma das vias para que o orçamento magro da cultura seja ou fosse reforçado. Como? Eu não tenho resposta para isso, mas eu creio que se poderá discutir, não é? E que se poderá, digamos, e que o setor privado e o setor público poderão chegar a entendimento. César, uma vez havia só essa nomenclatura de Ministério da Cultura, agora acrescentou-se a questão das indústrias criativas. Houve aqui alguma mudança? Sentiu que, de facto, a essa atenção a outras áreas, a essa interligação, nós temos hoje uma indústria cultural no país, criativa? Quer dizer, eu não fico com essa ideia. Quer dizer, é possível que se tenha feito alguma coisa. E ter-se feito. Quer dizer, nós não podemos também negar isso. Mas digamos que os resultados não são tão evidentes se nós excetuarmos algumas coisas muito concretas. Talvez o AM, quer dizer, o AM tem feito um trabalho interessante, essa tal montra da música. Mas, fora isso, eu creio que os resultados não são tão evidentes. Porque, às vezes, o que é que falta, às vezes, é visibilidade, quer dizer, trabalha-se, mas depois não se consegue mostrar, de facto, os resultados desse trabalho. Quer dizer, eu nunca fui favorável a essas designações. Quer dizer, para mim o Ministério da Cultura é ser só o Ministério da Cultura. Tocou. Quer dizer, não é indústrias criativas e depois acrescentar os outros adjetivos, outros qualificativos que depois não têm correspondência do ponto de vista da execução e do conteúdo, não é? Quer dizer, eu se fosse Primeiro-Ministro e se eu mandasse, eu criaria um Ministério de Cultura, e com o Ministério da Cultura eu faria políticas, gizaria políticas que pudessem exatamente irem ao encontro daqueles setores do setor da cultura. Muito bem. César Monteiro, obrigado por não termos mais tempo. Queria apenas agradecer-lhe a disponibilidade uma vez mais e a colaboração connosco neste Bom Dia Cabo Verde. Expectativas em relação ao próximo ministro, ao futuro ministro, ou já agora, daqui a pouco, ministro da Cultura, Gugas Veiga, e também alguns traços desse legado do que Abrão Vicente deixa no Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas. Obrigado por ter vindo. Com isto também estamos a chegar ao fim desta edição do Bom Dia Cabo Verde.